Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 27 de agosto de 2023, celebramos o 21º domingo do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus quer saber o que pensam os discípulos a seu respeito. Lembrem? Alguns pensam que ele é Jeremias, que é alguns profetas, mas somente Pedro diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas, amados irmãos e irmãs, a profissão de fé de Pedro e também a nossa hoje não são suficientes. Não são o foco da pergunta de Jesus, pois o Mestre quer saber, ele quer estabelecer uma relação, ele quer estar unido conosco, então ele quer estabelecer uma relação mais estreita entre os seus discípulos, é claro, e o Pai, ou seja, ele quer, lembrando o próprio Jesus que diz: aquele que me vê, vê o Pai. Quando ele diz a Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai. E aí, Jesus quer estabelecer uma relação mais estreita entre o Pai e os discípulos. Tanto que ele diz: eu vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E assim, amados, Deus quer fazer parte da nossa vida. E, é claro, ele quer ser parte da vida dos discípulos, porque ele vê, repetindo, vê também o Pai. E assim, amados irmãos e irmãs, é o Espírito do Pai que, agindo em nós, nos faz reconhecer Jesus como o Messias e nosso Salvador. E aquele, amados irmãos, pois Jesus é aquele que tem palavras de vida eterna. Vamos repetir? É o Espírito do Pai que age em nós, e nos faz reconhecer que Jesus é o Messias e o nosso Salvador. Ele agiu em Pedro e age também em nós, para reconhecer que Jesus é aquele que tem palavras de vida eterna. Por isso, amados irmãos e irmãs, precisamos colocar em prática a vontade do Pai, pois o nosso amor, amados irmãos, precisa ser traduzido em ações. A nossa fé em Deus não pode ser uma fé somente de boca, somente de palavras, só bafo. E mesmo que nossas ações, amados irmãos, não agradem a todos, precisamos ser fiéis ao chamado de Deus, precisamos ser fiéis à nossa vocação, pois seremos amados irmãos, ou odiados pelo mesmo motivo. Vejam, as pessoas vão nos amar e vão também nos odiar pelo mesmo motivo. Ou seja, no final de tudo, é a nossa consciência, amados irmãos e irmãs, que deve estar tranquila,
pois faremos, né, com a certeza de ter feito o melhor, ou seja, a gente fez o melhor que pôde. Então a gente vai dormir com a consciência tranquila, porque a gente sabe que tendo feito o melhor, a gente amou a Deus, não só em palavras, mas também em ações. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.